você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Jesus te abençoe. Se você não se inscreveu, se inscreva, faça seus comentários, é muito importante para nós. Dá seu like e compartilhe. Quantas vezes nós falamos que vamos fazer alguma coisa e acabamos mudando de ideia? Vamos ver logo após a vinheta. Jesus, ele usa justamente um exemplo assim para ele ensinar aos doutores da lei, aos fariseus e a todos aqueles que precisavam entender que existe mudança de plano, que existe mudança de ideia. Vamos ao tema de hoje. Mudando de ideia é a parábola dos dois filhos. Nosso texto base está em Mateus capítulo 21, verso 28, que diz: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Essa parábola ela só tem 4 versículos, é uma parábola pequena, está registrada somente no Evangelho de Mateus, mas tem muitos ensinamentos para nós, para a nossa edificação. Nessa parábola, Jesus nos ensina a importância de falarmos e agirmos de acordo com aquilo que falamos. Assim também ele nos ensina sobre arrependimento, e arrependimento é acompanhado de mudança de atitude. Vamos pensar no contexto dessa parábola para nós conseguirmos entender. Jesus, ele estava nos versículos anteriores, ele estava sendo questionado sobre a autoridade dele. Havia no versículo anterior, até na verdade no capítulo anterior, Jesus havia feito a purificação do templo. Isso deixou aqueles sacerdotes, aqueles doutores da lei muito irritados. E olha, Jesus estava corrigindo eles, porque eles estavam fazendo comércio na casa de Deus e não havia temor no coração daqueles homens. Só que existia era ritual. Mas também Jesus estava mostrando que ele ensinava, que ele operava, que ele era usado por Deus, porque ele tinha vindo do próprio Deus. E isso incomodava aqueles homens questionaram a Jesus. Mateus 21 e 23, diz assim: E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Olha como eles eram ousados, audaciosos. Eles estavam diante do Filho do Deus vivo, que eles não aceitavam, que era o Messias. Eles estavam questionando, mas Jesus, ele é muito sábio. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo. Sabe o que Jesus fez? Jesus respondeu a pergunta deles com outra pergunta. Mateus 21, 25 e 26. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Olha, vou usar assim a saia justa que eles estavam, né? E agora? Eles estavam entre si, e agora como que nós vamos responder? Mas Jesus conhece o coração. E sabe o que eles responderam? Que eles não sabiam. Eita, olha a mentira. Olha como eles estavam usando de falsidade. Mas, em compensação, as pessoas, elas olhavam para Jesus e elas reconheciam que Jesus tinha autoridade. Eles reconheciam que Jesus ensinava com autoridade. Marcos 1 e 22, olha que tremendo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele se ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Olha o quanto isso ia deixando aqueles mestres da lei, que eram reconhecidos, né? Eram até famosos, que eram homens tidos por sábios. Olha como que deixava eles em comparação com Jesus. Jesus, ele era reconhecido em ter autoridade para expulsar os demônios. Marcos 1 e 27 diz assim: Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto?
um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. Eita, esse é o nosso Jesus maravilhoso. É o Jesus que tem autoridade para ensinar. É o Jesus que tem autoridade quando expulsa demônio. Mas é o Jesus que tem autoridade para perdoar os pecados. Marcos 2:10. Olha só que maravilha. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, aí ele diz ao paralítico, nós vamos ver logo em seguida. Jesus, ele pode perdoar pecados, porque ele é o único que é o mediador entre Deus e os homens. É ele que morreu na cruz, é ele que verteu o sangue precioso, é ele que pagou o preço da expiação. Jesus, ele tinha autoridade para curar. Nós vimos aqui, perdoar pecados, mas também para curar. Lucas 5:24, vamos ainda falar do mesmo assunto. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a tua maca e vá para a sua casa. Esse é o nosso Jesus. Ainda Jesus mostra, eu não só tenho autoridade para perdoar pecados, mas eu também tenho autoridade para curar. Mas ele também tinha autoridade para fazer milagres, para fazer maravilhas. Ele tinha intimidade com Deus, ele veio do próprio Deus. E a autoridade que Jesus tinha é a autoridade que foi outorgada a ele pelo próprio Deus. João 17:1-2 diz assim, tendo dito estas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou. Oh, aleluias! Pai, é chegada a hora. Olha só, Jesus já falando. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus, ele tinha toda a autoridade, porque a autoridade dele vinha do próprio Deus. Na parábola dos 2 servos, nós vemos que Jesus começa com uma pergunta. E ele pergunta aos doutores da lei, aos fariseus. Lembra que eles perguntaram para Jesus com que autoridade Jesus fazia aquilo? Agora Jesus começa a explicar, Mateus 21:28, mas com outra pergunta. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O que vos parece? É como se Jesus falasse para ele, o que vocês acham? Reflitam, pensam. 2 filhos, 2 atitudes, mas uma só ordem. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Vamos ver a atitude do primeiro filho, Mateus 21:29, que diz assim, ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, ele arrependendo-se foi. Esse filho demonstrou assim, uma falta de respeito com o pai, né? Esse filho demonstrou que ele andava para satisfazer a si próprio, fazendo somente aquilo que ele queria. Ele não mostrou submissão, não. O que ele demonstrou foi atitude de rebeldia e atitude de desobediência. Efésios 5:17 fala assim, olha, portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Aquele filho que demonstrou andar em sua própria vontade, ele não queria se submeter à vontade daquele pai naquele momento, ele demonstrou rebeldia e desobediência, ele parou, ele pensou, ele se arrependeu e ele voltou e fez o que o pai mandou. Pode ser considerado como os pecadores. Inclusive, quando Jesus estava falando sobre essa parábola, tinha os doutores da lei, tinha os fariseus, mas também tinha os publicanos, também tinha todo tipo de pessoa. E Jesus, ele falava justamente, esse filho, ele não recebeu de imediato a ordem do pai, mas ele se arrependeu. E a gente entende como se fossem realmente os publicanos que eram desprezados, como Jesus vai falar um pouco mais adiante, as meretrizes, né? Aqueles que eram desprezados por aqueles religiosos, que eram excluídos, que não podiam nem ir nas sinagogas, mas que quando eles se arrependiam, eles se aproximavam de Deus, eles voltavam a ter comunhão com Deus e os pecados deles eram perdoados. 1 João 1:7-10 diz assim, se no entanto andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros e o
sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A confissão de pecados e o perdão é justamente isso. Eu confesso e Jesus me perdoa. Agora, se declararmos que não temos pecado algum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados, todos os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso. E sua palavra não está em nós. É justamente isso que nós entendemos. Nós pecamos, mas o Senhor é aquele que tem autoridade para nos perdoar. Agora vamos ver a atitude do segundo filho. Mateus 21:30. Diz assim: E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Olha que educação, olha que resposta de submissão. Mas olha que mentira, olha que falsidade. Mateus 7:21 diz assim, olha: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, as pessoas, elas respondem com educação, com cautela, com gentileza, mas ela diz uma coisa, ela faz outra. E Jesus fala, quem vai entrar no reino dos céus é quem faz a vontade do meu Pai. O primeiro filho falou que não ia fazer e fez, se arrependeu e fez a vontade do Pai. Agora, este que foi todo polido, ele não fez a vontade do Pai. A gente pode comparar esse segundo filho com os religiosos, com os fariseus, com doutores da lei, com aquelas pessoas que eram vistas por todos como pessoas sábias, detentoras da lei, como pessoas honradas. Olha, essas pessoas, elas se achavam justas, elas não aceitavam que eram pecadoras, que elas precisavam de arrependimento. Até na oração do publicano, né? Tem o publicano e tem o fariseu fala assim, olha, eu não sou como este aí não. E a gente vê o quanto isto entristeceu a Jesus. Romanos 13:23 nos diz assim, porque todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. São todos. Eclesiastes 7:20 fala assim, olha, contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Então todos pecamos. Jesus Cristo, ele é o único e ele é o suficiente salvador do homem, pois somente ele é que nos conduz a Deus. 1 Timóteo 2:5-6 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Louvado seja Deus. Os fariseus, os doutores da lei, eles rejeitavam os ensinamentos de Jesus, eles rejeitaram o próprio Jesus. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus faz outra pergunta aos doutores da lei, aos fariseus, e olha como foi, Mateus 21:31, olha que tremendo. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Olha que pergunta, hein? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Por quê? Justamente porque eles se arrependem. Porque quando eles se arrependem, eles pedem perdão. Arrependimento gera mudança de atitude e eles começam a viver para agradar a Deus. Aquele que disse que não queria, ele se arrependeu e foi. Jesus, ele pega essa parábola e ele vai aplicar justamente para aqueles fariseus, para aqueles religiosos. Mateus 21:32. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. É assim, eu fico me considerando a santona e o que eu estou fazendo? Eu estou longe de Deus. Mas quando eu olho para mim, eu vejo que eu sou pecadora, porque todos pecaram. Eu vejo que eu necessito da presença de Deus. Eu vejo que eu necessito do Jesus maravilhoso que verteu o sangue dele precioso
lá na cruz do Calvário para me redimir, para me justificar. Aí eu me aproximo do Senhor, aí eu volto a ter intimidade com o próprio Deus. Essa parábola, embora seja pequena, ela é muito esclarecedora, ela traz lições maravilhosas para nós. A primeira lição é que eu preciso constantemente estar olhando para dentro de mim. Eu preciso entender que o arrependimento me faz mudar de atitude. Quando eu peco, eu preciso ter certeza disso, que Jesus, ele é suficiente para perdoar os meus pecados. Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos, pois, olha uma ordem, hein? E convertei de forma que seus pecados sejam apagados, para que tempos de refrigério possam vir da presença de Deus. Para que tenha paz, para que tenha tempo de refrigério, eu preciso estar novamente religada a Deus, eu preciso novamente estar em paz com Deus. Quando eu me arrependo, eu peço perdão, o Senhor perdoa os meus pecados, Ele lança os meus pecados no mar de esquecimento. Só que não se esqueça, existe o adversário da nossa alma que fica trazendo à nossa mente aquilo que nós pecamos e nós nos torturamos. Não se esqueça, quando nós pedimos perdão, Jesus é suficiente e é Ele que perdoa os nossos pecados. E Ele ainda fala aí: dos teus pecados eu não me lembro mais. Segunda lição que eu tiro: não adianta eu falar e não fazer. Que nem o primeiro filho falou uma coisa e fez outra, e o segundo filho falou uma coisa e fez outra. Eu preciso ter conhecimento da palavra, porque o próprio Tiago fala que eu não posso ser simplesmente ouvinte, mas eu preciso ser praticante. Tiago 1:22 diz assim: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Lembra aqueles homens doutores da lei? Aqueles homens, eles conheciam a palavra, mas eles não praticavam. Eles tinham conhecimento, mas eles não praticavam. A terceira lição, que somente Jesus tem todo o poder, somente Jesus tem toda a autoridade para me perdoar. 1 João 2:1 e 2 diz assim: filhinhos, filhinhos meus. É lindo, é tremendo. Eu posso ler 20 vezes esse versículo que eu paro. Filhinhos meus. Somos filhinhos amados do Deus Todo-Poderoso. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, é Jesus Cristo justo. E Ele, oh aleluias, é a propiciação pelos nossos pecados, porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que verteu sangue precioso, foi Ele que nos redimiu, que pagou o preço por cada um de nós. Ainda fala assim: não somente pelos nossos, mas também para o mundo inteiro. Oh, aleluias, que nós possamos entender que nós precisamos aprender a agradar, a obedecer, a estarmos em submissão ao Senhor. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Jesus é o nosso advogado. Zaqueu, o publicano, é a oração do publicano. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor através da palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.